E minha receita de hoje é uma torta salgada de frango. Essa torta é muito fácil de fazer, a gente faz a massa dela toda no liquidificador. O recheio a gente só precisa misturar os ingredientes e ela fica com um sabor incrível. E para aprender direitinho como é que faz, fica aqui comigo até o final do vídeo e a gente já começa aqui preparando o recheio. E para o recheio dessa torta eu vou usar 350 gramas de peito de frango desfiado. Eu cozinhei ele com água, sal e pimenta. Eu vou acrescentar aqui nesse frango um tomate inteiro picado, esse tomate é sem sementes. Tenho meia cenoura ralada, meia cebola picada, piquei ela bem fininha. Eu tenho aqui uma lata de milho com ervilha, mas se você pode colocar ou só o milho verde ou só a ervilha, você coloca a seu gosto. E também salsinha a gosto, você coloca o quanto você gosta. Agora eu vou colocar uma pitada de sal só para acertar o tempero. Uma pitadinha de pimenta do reino. E como vocês estão vendo, é muito fácil de fazer, é só misturar os ingredientes e essa torta fica muito gostosa, esse recheio fica incrível. E como eu já falei para vocês antes, a gente faz a massa dessa torta no liquidificador. Então por isso que você tem que deixar o recheio pronto antes, porque a gente vai colocar o fermento na massa e ela já começa a crescer. Então você tem que estar com o recheio pronto para a gente rechear essa torta. E aqui para fazer a massa da torta eu vou acrescentar no meu liquidificador 2 xícaras de chá de leite. Lembrando vocês que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão na descrição do vídeo. Meia xícara de chá de óleo. 2 ovos. Eu tenho aqui meio pacotinho de queijo ralado, eu vou colocar metade na massa e metade a gente coloca por cima da massa depois. Meia colher de chá de sal. E 1,5 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou bater bem esses ingredientes até ficar bem homogêneo. E agora que a minha massa já está bem homogênea, eu bati ela por mais ou menos 1 minuto e meio, eu vou acrescentar o fermento. E eu tenho aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo, e vou bater por mais 10 segundos só para misturar. E aqui a minha massa já está pronta. Agora eu vou passá-la para a forma. E para essa torta de frango eu estou usando uma forma que tem 30 centímetros por 20 centímetros. Ela já está untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Agora eu vou passar metade da massa para cá. Vou colocar aqui a metade da massa na forma. Como vocês podem ver, ela fica uma massa mais líquida. Agora é só a gente espalhar bem. Já formou uma camada bem uniforme nessa forma, a gente coloca o recheio. Agora é só espalhando todo o recheio por cima da massa. E como vocês estão vendo, essa receita é muito fácil de fazer, essa torta fica deliciosa. É uma ótima opção quando você recebe uma visita ou você quer fazer um lanche rápido. Então aproveita, já salva essa receita e prepara aí nessa casa. E agora aqui por cima do recheio a gente coloca a outra metade da massa. Agora aqui é só espalhar a massa. Como vocês viram, essa torta fica bem recheada. Agora que eu já cobri todo o meu recheio, eu vou colocar a outra metade do queijo ralado. É mais meio pacotinho de queijo ralado, vou colocar ele aqui por cima da massa. Isso vai deixar ela bem dourada, bem bonita. E agora eu também vou colocar um pouquinho de orégano, é totalmente opcional, se você não gosta, você não precisa colocar. E agora é só levar essa nossa torta para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Ela tem que assar por volta de uns 40 a 45 minutos. Ou até que você veja que ela esteja bem dourada na parte de cima. Então daqui a pouco eu volto com essa torta pronta e vou servir um pedaço para vocês. E eu já estou aqui de volta com minha torta de frango. Ela ficou aqui no meu forno por 40 minutos e agora eu vou cortar um pedaço para vocês. E olha só como essa torta tá linda, a massa tá bem dourada, ela tá bem cheirosa.
E agora eu vou cortar um pedaço para vocês. Tá bem fofinha essa massa, ela fica muito gostosa mesmo, pessoal. Vale por uma refeição, vocês vão adorar. Agora eu vou tirar aqui um pedaço para vocês. Olha que torta maravilhosa, olha esse recheio. Essa massa fica bem fofinha, bem gostosa. E essa mesma base de massa você pode usar para rechear de qualquer maneira. Presunto e queijo, você pode fazer só de legumes, fazer com sardinha, é o seu gosto. E olha só que torta, essa massa é super leve, ela fica muito bem recheada, ela é maravilhosa, pessoal. E eu espero demais que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje, dessa torta de frango. Se você gostou dessa receita, deixa um comentário aqui no meu vídeo falando o que você achou. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa um joinha no meu vídeo. A todo mundo que ficou comigo até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!